Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu li. E assim, gente. Eu li, gente, esse romance maravilhoso. Esse romance aqui, puta que me pariu. Esse romance, ele teve a capacidade de me destruir aos pedaços. Mas vamos lá falar sobre Mata Doce de Luciane Aparecida. Pra quem não me conhece, meu nome é Lucy, tenho 28 anos e tô aqui no meio dessa bagunça aqui pra falar sobre livros. E eu vou comentar nesse vídeo sobre esse magnífico livro de Luciane Aparecida. Não é o primeiro romance dessa autora, tá? Essa autora, ela já publicou outros romances, outras coisas também, mas com o título de pseudônimo. Então, é o primeiro título que ela publica como Luciane Aparecida mesmo. E mereceu esse título, porque olha, gata, que livrão, hein? Estou considerando esse o melhor livro, a melhor leitura que eu tive aqui no ano de 2024. Cara, vou explanar aqui pra vocês sobre o que se trata essa história maravilhosa. Vale relembrar que Mata Doce não é uma cidade real, é uma cidade fictícia. Mas, assim, gente, lendo essa história, você vê que é uma história que carrega a narrativa de muitas histórias, muitas cidades aí do nosso país, do nosso Brasil, rico de lendas e ancestralidade e histórias. Então, apesar de Mata Doce se passar numa cidade fictícia, é uma história muito presente aí nas histórias de muitas famílias por aí no Brasil. E essa cidade, Mata Doce, ela é composta por sua população negra, e a única pessoa branca nessa história, nessa cidade que compõe Mata Doce, é o general Jerônimo Amâncio, coronel Jerônimo Amâncio, que inclusive o nome dele parece um trava-línguas pra mim, mas tudo bem. Que ele chega assim na cidade como se tudo fosse dele, né? E essa representação é muito do que se trata da ótica do colonizador, de que ele pode chegar em qualquer lugar e tomar como seu, e o povo que ali já está não pode falar nada nem abrir a boca, sabe? Enfim, vou falar sobre seu Jerônimo Amâncio depois. Nesse livro não é mencionado o período histórico em que ele se passa, mas ele é muito entendível ali nas entrelinhas, porque nós temos aí um período em que existia a datilografia, existia carro já, mas que as pessoas ainda não tinham fácil acesso a telefone, entre outras coisas mais. E aí a gente vai entendendo que é uma história antiga, mas não tão antiga assim. E também a questão da orixalidade, ela é muito presente e é muito citada, porque faz parte do contexto desse povoado de pessoas pretas que mantém viva aí as suas tradições de seus ancestrais vindos aí da África. Então a orixalidade, a ancestralidade negra, ela é muito, muito pautada nessa história, nessa narrativa. E a presença da ancestralidade negra é muito potente e é muito bonito de acompanhar também durante a leitura. E, gente, falar de Mata Doce é falar das mulheres da Vazante. Começando por Eustácia da Vazante, que foi uma das primeiras mulheres da Vazante que chegou em Mata Doce e uma das primeiras pessoas que chegaram em Mata Doce, e sobre esse casarão que ocupa esse espaço, esse lugar, que é o ponto central de toda essa história, né? Tudo se passa dentro desse casarão, e ele é até um ponto de referência das pessoas desse vilarejo de Mata Doce. Tudo as pessoas recorrem ao casarão das mães da professora Filhinha e da Toninha, da Vazante. E esse casarão compõe um roseral. E esse roseral, ele é meio que a marca registrada desse casarão. E esse livro é narrado pela filhinha Mata Boi, que é a Maria Teresa da Vazante, filha de suas mães, né, a Tuninha e a Marinha. E ela narra esse livro aos seus
92 anos. Ela passeia um pouco, né? Porque de primeiro momento você encontra essa narrativa em terceira pessoa e depois ela vai se inserindo na história e também misturando um pouco o momento presente com o momento passado, recente, um passado não tão distante, um passado mais distante, sabe? E ela navega entre essa narrativa quando ela se insere dentro dela, falando em primeira pessoa. E nós temos aqui em Mata Doce um coronel, né, como eu havia mencionado, chamado Jerônimo Amâncio, que ele já chegou em Mata Doce se apossando de tudo, né, das terras, do rio Airá, que é um rio que um rio que era um recurso de água para as pessoas desse vilarejo e que ele impede a passagem das pessoas entre suas ditas terras para acessarem o rio Airá. E a gente tem a chegada de filha Mata-Boi, que é a Maria Teresa da Vazante, que foi encontrada pela sua mãe, Toninha da Vazante, no meio dos pés de banana lá. Ela simplesmente foi encontrada. Toninha trouxe a menina para casa. Houve uma certa suposição de que essa criança ia chegar em algum momento através de recados de ancestralidades aí. A Toninha e a Marinha passam a cuidar e a adotar e a zelar pela Maria Teresa da Vazante. E elas têm muita estima pela filhinha, muito cuidado, muito afeto, muito amor. E elas têm uma insistência muito forte de que filhinha aprenda algum ofício, como datilografia, por exemplo. E que aprendesse a ler e a escrever e que se tornasse uma pessoa, alguém, ou que tivesse algo que a colocasse um pouco mais acima no sentido de instrução com relação às suas próprias perspectivas de vida. Marinha mesmo teve essa questão trazida também de sua própria mãe. Então, Maria Teresa acaba se formando aí em datilografia, né? A gente acompanha aí essa belezinha dela se formando, tudo mais, de quanto isso foi importante para ela se inserir no mundo da escrita. E aí, Maria Teresa se apaixona por um carinha da vila de Mata Doce, que é o Zezito. Ele é filho da juíza Salles, que é uma família também ali do vilarejo, e ela fica noiva do Zezito. Mas eu não vou me prolongar muito nessa história, porque é necessário uma leitura bem rebuscada para entender tudo o que vai acontecer, porque se eu der muita informação eu vou acabar dando spoilers e eu não quero, então segura aí, tá? As mães de Maria Teresa são personagens, assim, incríveis, pautados dentro dessa história. Você se apaixona, você acaba desenvolvendo um apego emocional que não termina. Nós temos aí a professora Marinha e ela foi aí também incentivada a seguir um estudo. Ela dava aulas pro povo de Mata Doce, então muita gente de Mata Doce aprendeu pelo menos a assinar o próprio nome, e isso era uma questão que a Marinha fazia questão, porque ela entregava o direito das pessoas saberem assinar pelo menos o próprio nome delas. E aí nós temos a Toninha da Vazante, que é uma travesti, casada com a Marinha. Assim, eu amei a presença de uma travesti na história, gente. Assim, não é uma figura de travesti disseminada pela literatura e pela mídia, enfim. É uma travesti prostituta que trabalhou na cidade vizinha de Mata Doce, em Santa Estela, e ela se mudou para Mata Doce e se juntou aí com Marinha. A sua transgeneridade, ela não é o foco nessa narrativa, o que torna essa história de Toninha muito, muito, muito interessante, porque a gente humaniza essas pessoas e mostra que elas são muito além da sua transgeneridade e das suas relações afetivas, né? Então, a gente tem uma figura um pouco mais humanizada e dizendo para as pessoas que as pessoas trans não se resumem apenas à transexualidade, que a gente tem uma história, que a gente tem emoções, que a gente tem afetos, que a gente tem sentimentos, que a gente tem família, que a gente pode construir uma família, enfim, várias questões aí que eu gostei muito de como essa personagem foi inserida nessa história. E então nós temos a relação aí de Marinha e Toninha, que é uma relação, gente, que puta que pariu.
elas vão acabar com meu coração, de verdade. Porque o afeto que as duas carregam, com as histórias que elas carregam, torna o afeto, o amor entre as duas muito potente. Junto com isso, o cuidado que elas têm com Maria Teresa. E aí, mano, você fica, meu Deus, vocês são muito lindas. E aí eu amei a forma como essa relação das duas se desenvolve nessa história. Muito legal, muito fofo, sabe? E assim que Maria Teresa chega no casarão das mulheres da Vazante, surge aí uma nova personagem, que é a Lai, que ela é madrinha, apadrinhada aí da Toninha quando ela vivia em Santa Estela. Foi uma menina que ela cuidou quando ela trabalhava aí na prostituição e que acabou sendo inserida nesse meio, enfim, por diversos motivos. E cuidou dessa menina. Só que quando Toninha se mudou para Mata Doce, a Laia acabou permanecendo em Santa Estela. Mas, né, a Maria Teresa aí tava aí, né, a Maria Teresa apareceu aí, abandonada, e aí depois apareceu a Lai, em umas condições bem precárias, e que acabou também se agregando aí a esse casarão. E aí a Laia acaba se tornando madrinha também da Maria Teresa. E aí, gente, nós temos o Zezito, como eu disse, ele era filho da juíza, né, e são da família Salles, e ela conhece o Zezito, se apaixona pelo Zezito. É uma relação muito bonita, de muito dengo, de muito amor, pautado uma narrativa leve, de afeto, de paixão, de querer casar e estar juntos. Só que acontece um acontecimento que vai mudar toda a história de todo mundo de Mata Doce e a vida de Filhinha pra sempre. Não vou falar o que acontece, porque daí seria spoiler. Só que esse acontecimento é basicamente uma tragédia que vai marcar a vida desse pessoal aí. E junto com isso, a gente acaba voltando aí para a questão do Jerônimo Amâncio e sua tentativa de impor a sua autoridade sobre Mata Doce, o que acaba gerando aí alguns enfrentamentos, algumas revoltas entre o vilarejo e essa ganância desse coronel. E, como eu disse, ele acaba privando o povo de chegar no Rio Airá, que era o local que as pessoas tinham de acesso para buscar água, porque ele acreditava que não, que aquela água ali percorria dentro das terras dele e serviria para alimentar o gado dele, sabe? Essas coisas bem podres, ele é podre. Pensa num personagem podre. E como parte desse enfrentamento, e após esse acontecimento dramático na vida da Maria Teresa, é aí que ela passa a ser conhecida e se torna e nasce como Filhinha Mata-Boi, e a partir disso ela faz questão de ser chamada dessa forma, porque é como se ela tivesse assumido essa identidade como uma forma de se afastar um pouco daquela identidade de Maria Teresa que acabou sendo tão ferida. E aí ela exige que seja chamada a partir do momento em que ela se tornou aí a primeira matadora de boi nas terras de Jerônimo Amâncio para os contentamentos do véio. Passa por esse processo, né, pela primeira vez, quando ela mata o boi, o que não é um spoiler, porque isso acontece bem no começo do livro. Ela faz esse enfrentamento, sendo ela a primeira mulher ali a matar um boi naquele local, naquela cidade de Mata Doce, que marca essa transição de Maria Teresa para Filhinha Mata-Boi. Então ela abandona, né, a datilografia e passa aí a se dedicar a esse ofício. Então, após esse evento muito traumático na vida de Maria Teresa e que ela passa por essa transição, ela tem muitos enfrentamentos com relação ao que acontece com ela. É muito intenso, é muito forte, é muito latente o quanto isso reverberou não só na vida de Maria Teresa, mas como na vida de todo o vilarejo. Você vai lendo assim, você vai se debrulhando dentro da tristeza dessas pessoas, dentro da tristeza da Maria Teresa, dentro da tristeza de suas mães, com relação ao que acontece com ela. A presença da orixalidade
Ela é bastante referenciada, como eu havia mencionado. E a questão da presença da rosa branca no Ozeral também é uma relação com a orixalidade nessa história, que marca aí a presença do casarão em Mata Doce. É algo que permeia em todos os personagens. São histórias, são presenças, são... Você se sente conectado com cada um dos personagens desse livro, entendeu? Você se sente conectado com essa história. Eu não conseguia parar de ler, de verdade. Como a questão da originalidade ela é muito presente nessa história, é porque ela cerca e acompanha os acontecimentos de todas as pessoas desse vilarejo, em que sua grande parte aí cultuam, né, a religião de matriz africana, ou que cultua ali os orixás. Nós temos o terreiro aqui da mãe Maximiliana dos Santos, que se chama Casa de Oió, regida aí pelo orixá Xangô, que é muito citado nessa história, de uma forma muito natural, de uma forma muito gostosa, de uma forma muito íntima, e de aprendizado também de como essa religiosidade, essa espiritualidade é tratada nessa história. Bom, nós temos mais 2 personagens que eu queria muito citar nesse vídeo. É a presença do Venâncio e do Mané da Gaita, que são, assim, entidades vivas dessa cidade. Lendas correm, ditados correm com relação a esses 2 personagens icônicos desse vilarejo. E se nutre muito dessas lendas, né, com relação a esses 2. O Mané da Gaita, ele é muito mais ainda, porque ele é um cara que é músico, né, mas é uma pessoa um pouco mais velha, e ele anda com uma muleta que vende balas de coco, algumas coisas assim, uns docinhos, sabe? E em todo lugar que ele vai, ele leva sua gaita e fica tocando. E ele tem a companhia de sua cachorrinha, a Chula, que assim, gente, a Chula acompanha Maria Tereza, né? A Chula é uma cachorrinha assim. Você fala, meu Deus, cachorrinha maravilhosa. Em todo lugar que o Mané da Gaita vai, ele tá levando aí sua gaita, tá tocando uma valsa, uma coisa tristinha, uma coisa alegre. Enfim, ele sempre tá ali nos acontecimentos dentro do casarão, presente ali com a Chula e com a sua gaita. Gente, maravilhoso esse personagem. Enfim, aí eu acho que eu dei uma resumida, assim, bem grande dessa história. Dei uma resumida, uma enxutada, só pra contar, assim, como que foi essa leitura que eu tive. E assim, gente, apaixonante. Esse livro tá no mesmo patamar, pra mim, de Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Que, inclusive, eu quero muito ler de novo um dia. Eu dei nota 5 nesse livro maravilhoso. E sim, a melhor leitura que eu fiz em 2024, assim, disparadíssimo. Muito bom se reconectar com a ancestralidade preta através da literatura. É muito gostoso ler autores pretos, autores nacionais pretos, porque eles trazem esse elemento do cultivo da ancestralidade, porque foram histórias que tentaram apagar por muito tempo, mas que permanecem aí ao nosso alcance e que a gente luta todos os dias para permanecer. E essa história é muito uma história de lutas, uma história de mulheres negras que lutam contra dominações, contra intolerâncias, contra qualquer tipo de opressão, de violência, e mostrar que as coisas podem permanecer de alguma forma. Mas enfim, gente, é isso, não vou me prolongar muito. Então, eu comecei a ler um livro que eu há muito tempo tava paparicando ele. E aqui está, olha, eu já tô na página 147 desse livro aqui, gente. Você acredita? Eu li ele e eu já tô na página 147. Mas é pouco. Pra mim não é pouco, pra mim é muito. Não vou dar detalhes sobre, só mostrando aqui que eu tô lendo esse livro aqui. E é isso, gente. Um grande abraço, curta esse vídeo, deixe seu comentário e a gente se vê aí no próximo vídeo, tá bom?